Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje só para compartilhar uma fala que eu ouvi num documentário sobre a vida do grande David Bowie e uma fala que me chamou bastante a atenção porque nesta fala, esse documentário tratava sobre a vida do grande David Bowie, de um dos maiores artistas musicais que este mundo já viu. Neste documentário, Bowie, num determinado momento, se identifica com a crítica que Platão faz ao artista. Ora, lembremos que o artista em geral e o poeta em específico são objeto da crítica platônica. Inclusive na República, Platão chega a expulsar o poeta daquela que para ele seria a cidade ideal, a sofocracia, o Estado governado por filósofos, por intelectuais. Não haveria nesta cidade ideal platônica um lugar para o poeta. E eu não vou aqui explorar os motivos, as causas, a razão que levou Platão a expulsar os poetas de sua cidade ideal, de seu estado ideal. Esse tema deixaremos para uma outra ocasião. O que nos importa aqui é que o artista, e em especial o poeta, foram duramente criticados por Platão. E David Bowie não se constrange com a crítica que Platão fez ao artista. Ao contrário, ele irá se identificar com esta crítica sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Pelo contrário, ele afirma neste sentido, num aspecto bastante preciso, num sentido bastante preciso, que Platão tinha razão. Não na crítica, não em todos os desdobramentos críticos que Platão faz ao artista, mas num ponto mais preciso, num aspecto mais pontual. E qual seria este aspecto? Que está na crítica de Platão ao artista e com o qual David Bowie se identifica, acerca do processo do fazer artístico. Ora, Platão irá afirmar que o artista faz a sua obra, o poeta faz a sua poesia, escreve a sua poesia, o pintor pincela, dá forma à sua pintura, o escultor à sua estátua, o músico à sua composição, mas que não sabem qual o caminho que percorreram para concretizar, realizar esta obra. O artista é aquele que faz, e aqui eu estou parafraseando, estou tentando ser o mais simples possível para sintetizar este ponto da crítica platônica ao artista com o qual David Bowie se identifica. O artista é aquele que faz sem saber como fez. Esta seria a síntese, essa seria a fórmula mais simplista para definir esta crítica que Platão faz ao artista. Ora, o artista é aquele que faz, mas não sabe como faz. Não sabe, desconhece o caminho que o levara até a realização
de sua obra. Ora, Bowie vai se identificar com esta crítica platônica sem nenhum constrangimento e vai afirmar neste documentário, A História de David Bowie, que ele, como muito bem disse Platão, não sabia como suas composições surgiam, como os seus álbuns ganhavam forma, como os seus alter egos, né, como os Ziggy Stardust ganhavam vida, como as suas personagens conceituais ganhavam vida. Ele não sabia, ele não conhecia o procedimento, não havia para Bowie, pelo menos isso não estava claro para ele, como se dava o seu fazer artístico. Ele simplesmente fazia. Ora, para Platão, esse traço do artista apenas demonstra a sua irracionalidade. Porque se alguém faz e não sabe como faz, logo, na base de sua obra, de sua realização, seja ela uma música, uma pintura ou um poema, na base desta obra existe uma irracionalidade. E para um filósofo racionalista, idealista como Platão, a irracionalidade é algo a ser erradicado. Numa cidade governada por filósofos, numa sofocracia como a República, não poderia haver espaço para esse tipo de irracionalidade. Ora, Platão vai afirmar que o artista é um irracional. E David Bowie não se constrange com esta irracionalidade. Pelo contrário, ele se identifica com ela. Ora, não existe um método, não existe um padrão, não existe um caminho definido que me leve a criar minhas músicas, a criar minhas composições, a criar os meus álbuns. Eles simplesmente nascem, eles simplesmente brotam. Ora, Platão diria que Bowie é um irracional, um louco. Bowie não se constrange com isso. E a seu favor vai pesar um contraponto a Platão feito por um outro grande intelectual. Há quem diga o maior que este mundo já conheceu. Seu nome, Immanuel Kant, filósofo prussiano, que nasce lá no século XVIII, lá na segunda metade do século, lá no século XVIII. Ora, um contraponto a Platão, a partir do mesmo tema, será feito por Kant, por este grande filósofo prussiano, por este grande filósofo universal, que em vez de depreciar o artista, por conta deste não saber como fazer, ele, Kant, vai enaltecê-lo. E onde Platão viu o irracional, Kant vai ver o genial. E ele, Kant, vai dizer que o que faz o gênio ser o gênio é justamente o fato de não sermos capazes de conhecer o caminho do gênio, ou os caminhos do gênio. E o gênio é
um contraponto ao cientista. Para Kant, o cientista não é um gênio. Por quê? Porque somos capazes de refazer o caminho que um cientista fez para chegar às suas descobertas, para chegar às suas fórmulas, para chegar às suas invenções. Somos capazes de percorrer passo a passo o caminho que Newton fez até chegar à descoberta da gravitação universal. Porém, não somos capazes de refazer o caminho de um Rembrandt, de um Michelangelo, de um Poussin, o caminho que estes artistas fizeram para concretizar da vida as suas obras. E é isto que os faz geniais. Eles fazem um caminho que só eles conhecem. Os réis mortais não são capazes de trilhá-lo, não são capazes de segui-lo, não são capazes de descobrir o caminho feito pelos artistas. Ora, se para Platão um Bowie pertenceria à classe dos irracionais, e repito, Bowie não se sente constrangido com isso, ao contrário, ele afirma, de fato, Platão aí tem razão. Por quê? Porque minha obra simplesmente surge sem que eu saiba como ela surgiu. Se Platão vai enxergar nisto a irracionalidade do artista, vai classificar o artista como alguém irracional, Kant vai ver nisso o maior sinal, a assinatura, a rubrica da genialidade. Acho que nesse aspecto Kant foi muito mais racional do que Platão. Um grande abraço e até a próxima.